Ó Pai, venha a nós o vosso reino, de verdade, de justiça, este reino de paz e de amor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e também quem nos acompanha pelo Facebook e YouTube. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas leituras que nós escutamos hoje. Primeira leitura, a gente tem que entender o contexto. Salomão tem a oportunidade de fazer um pedido a Deus para o seu reinado em Israel. Mas a gente tem que lembrar que em Israel o rei ele é instrumento de Deus. Ele é intermediário entre Deus e o seu povo. É através da pessoa do rei que Deus intervém na vida do povo e conduz o povo pela história. E é interessante notar que no texto nós percebemos que o Salomão não concebeu o papel dele como um privilégio pessoal, que poderia ser usado só em benefício próprio, mas sim como um ministério que lhe foi confiado por Deus e em favor do povo. Salomão tinha consciência de que a autoridade é um serviço que deve ser exercido com sabedoria e que o objetivo final desse serviço é a realização do bem comum. Finalmente, a qualidade da resposta de Salomão. Ele não pede riqueza e nem glória, mas pede as aptidões necessárias e a capacidade para cumprir bem a missão que Deus lhe confiou. Salomão aparece aqui como modelo de homem que sabe escolher as coisas importantes e não se deixa distrair pelos valores efêmeros. Nós até ouvimos na oração da coleta. Que o Senhor nos dê graça de usar de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Ou seja, a gente viver e usufruir dos bens desse mundo, mas sabendo que eles são passageiros. Que o verdadeiro e o maior bem são os bens eternos, são os bens do reino de Deus. Algumas pessoas e grupos, hoje em dia, que têm um peso significativo na opinião pública, procuram vender a ideia de que a realização plena da pessoa está num conjunto de valores que decidem quem pertencem à elite dos vencedores, dos que estão na moda, dos que estão no êxito. Infelizmente, de fato, a gente percebe até mesmo dentro da fé uma certa seleção. Se você faz isso, se você faz aquilo, você é um escolhido de Deus. Os outros não são. Em muitos casos, esses valores propostos são realidades efêmeras, materiais e secundárias, são coisas relativas. Quase sempre por detrás da posição de certos valores estão interesses particulares e egoístas, a tentativa de vender determinada ideologia, ou a preocupação em tomar o mercado dependente dos produtos comerciais de determinada marca. Bem próprio do nosso contexto. O sábio, que é o que a gente observou em Salomão, é aquele que está consciente desses mecanismos e que sabe ver com olhar crítico os valores que a moda propõe, que sabe discernir o verdadeiro do falso, que distingue o que apenas tem um brilho dourado daquilo que é, na essência, um tesouro que importa conservar. O sábio é aquele que consegue perceber que, efetivamente, o que realiza e lhe permite levar a cabo dentro da comunidade é a missão que lhe foi confiada. E aí ficam umas perguntas. Como é que eu sinto e faço isto? O que me seduz e o que eu abraço é o imediato, o brilhante, o sedutor, ainda que efêmero? Ou é o que é exigente e radical, mas que permite conquistar uma felicidade duradoura e concretizar o meu papel no mundo,
na empresa, na família e na própria comunidade. A figura de Salomão interpela todos aqueles que detêm responsabilidades na comunidade, seja em termos civis e seja também como religiosos. Convida-os a uma verdadeira atitude de serviço. O seu objetivo não deve nunca ser a realização dos próprios esquemas pessoais, mas sim o benefício de toda a comunidade, a concretização do bem comum. E lembremos, o bem comum aqui nós estamos falando do reino dos céus. Que ninguém distorça o bem comum também no rumo dos seus próprios interesses. A segunda leitura que nós ouvimos também, e infelizmente muitas vezes essa segunda leitura e esse texto, ele é distorcido numa interpretação elitista e separadora, que faz distinção. Sabemos que tudo concorre, tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus. E aí qual é a interpretação que geralmente a gente escuta? Se eu fizer tudo certinho, se eu viver a minha vida, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ser abençoado, eu não vou ter problemas, eu não vou ter problemas de saúde, eu não vou ter problemas de relacionamento, eu não vou ter problemas financeiros, a minha vida vai ser perfeita, porque aqueles que se entregam para Jesus, aqueles que amam Jesus são abençoados. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que Deus abençoa alguns, outros não. E a Sagrada Escritura propõe exatamente o contrário. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos abençoados. Todos recebemos todas as graças necessárias para a nossa salvação. Deus nos deu a vida a todos, Deus redimiu a todos, Deus oferece a todos a oportunidade da salvação. E tudo concorre para o bem da salvação dos seres humanos. Agora, quem ama a Deus percebe isso, quem não ama a Deus não percebe. Por isso, quem ama a Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos, mesmo na pandemia, mesmo no isolamento, percebe que Deus não abandona, que Deus está ali. E ele acredita que mais cedo ou mais tarde, Deus há de tornar as coisas um meio de salvação para os seus filhos. Então, Deus não salva porque eu faço alguma coisa. É porque eu me converto, porque eu amo a Deus, que eu percebo a intervenção da nossa vida, não só na minha, mas de todos os seres humanos. Nós enxergamos a ação de Deus na história. Então, cuidado para a gente não fazer essa interpretação onde a gente faz barganha com Deus, aonde a gente negocia com Deus. Se eu fizer, Ele vai me dar, se eu não fizer, Ele não vai me dar. Não, Deus não é e não está nesta mentalidade capitalista de compra e venda, de oferta e de procura. Deus estabelece uma relação de pai e filho com a humanidade. Portanto, Ele a trata a todos de maneira igual. O próprio Jesus diz: Deus faz chover sobre justos e injustos, sobre santos e pecadores. Mas aqueles que são os santos, aqueles que amam a Deus, enxergam as graças. Quem não ama a Deus, não enxerga, não contempla e também não consegue bendizer a Deus em todos os momentos, como é a nossa missão. O texto que nós escutamos na segunda leitura nos convida a nos dar conta desse fato extraordinário que é o amor de Deus. O amor que o homem não merece, mas que Deus com ternura insiste em oferecer de forma gratuita e incondicional, traduzido num projeto de salvação preparado desde sempre e que leva Deus a enviar ao mundo seu próprio Filho para conduzir todos os homens e mulheres a uma nova condição. Numa época marcada por certa indiferença em relação a Deus, como nós vivemos,
Esse texto nos convida a tomar consciência de que Deus nos ama, de que vem continuamente ao nosso encontro, aponta-nos o caminho da vida plena e verdadeira e nos desafia à identificação com Jesus. Convida-nos a integrar a sua família. Ou seja, mediante a palavra de Deus, nós temos que ter esse cuidado, como eu já disse essa semana e volto a repetir. Não é procurar na palavra de Deus justificativas para o meu jeito de viver, mas é conformar o meu viver ao que a palavra diz. Isto sim é viver a palavra de Deus. Diante da oferta de Deus, somos livres para fazer as nossas opções. Opções que Deus respeita de forma absoluta. No entanto, a vida plena está no acolhimento desse valor mais alto, que é o seguimento de Jesus e a identificação com Ele. Esse é o valor mais alto, esse é o tesouro pelo qual eu optei de forma decidida no dia do meu batismo. E de fato, eu fiz essa opção? Eu fiz a opção por Cristo? Eu tenho sido na caminhada da vida coerente com essa escolha de ser cristão, de identificar minha vida com Ele? E falando no tesouro, o Evangelho fala que o reino dos céus é um tesouro. Quando alguém encontra um tesouro, ele deve colocar esse tesouro como a riqueza, como o bem mais precioso da sua vida. Ele é o fim último da sua vida. O valor fundamental pelo qual se renuncia a todo o resto e pelo qual está disposto a pagar qualquer preço. É preciso redescobrir e optar decisivamente por esse valor mais alto que deve dar sentido às nossas vidas. E esse valor é o reino de Deus. O cristão é confrontado com muitos valores e opções, mas deve aperceber-se de que o reino é o valor mais importante. E a gente vê que no finalzinho do Evangelho, Jesus fala e conta essa parábola de que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que pega peixes de todo tipo. E que depois, quando chega na praia, os pescadores separam os peixes bons dos peixes ruins. Vem ao encontro da parábola do joio e do trigo que nós ouvimos semana passada. E aqui vem a grande verdade. Nós não somos juízes uns dos outros. Nós não podemos querer ocupar um lugar que é de Cristo. Ele é o justo juiz que há de dar a cada um segundo a sua recompensa, como a gente meditou no programa da rádio sexta-feira. Quem não ouviu, escute lá. Ele é o justo juiz e Ele vai retribuir a cada um. Portanto, não somos nós que dizemos, esses são do reino, esses não são do reino. Cabe a nós vivermos e conformarmos a nossa própria vida, a vida da nossa família, ao projeto do reino de Deus. Julgar quem está ou quem não está dentro do projeto não é tarefa nossa. Não é tarefa dos leigos, não é tarefa dos padres, não é tarefa dos bispos. E digo sem medo de errar, nem mesmo do Papa. Mas infelizmente o espírito diabólico tem tomado conta de todos nós e nós temos causado divisão. Temos dito esses são certos e aqueles são errados. Isso na sociedade, na política, na economia, dentro da igreja. E a gente acaba não percebendo que a divisão, ela é diabólica. A divisão é diabólica. Quando a gente rompe, quando a gente separa, isto não é o reino de Deus. Como o próprio Jesus fala, que eles sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Então, queridos e queridas, não vamos nós julgar. O reino de Deus não é um condomínio fechado onde só há gente escolhida e santa, mas é uma realidade onde o mal e o bem crescem simultaneamente. Deus não tem pressa em condenar e em destruir.
Ele não quer a morte do pecador, por isso dá ao homem tempo necessário e suficiente para amadurecer as suas opções e para fazer as suas escolhas. Peçamos a graça nesse dia de nós realmente fazermos o pedido certo ao Senhor, a sabedoria para vivermos o seu reino neste mundo. Que a gente tenha a graça de perceber que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, em tudo nós enxergamos a graça de Deus que vem ao nosso encontro, e por isso acolhemos essa graça, e que a gente possa testemunhar isso para os nossos irmãos e irmãs, não condená-los por não viverem o que nós vivemos, mas testemunharmos para que eles também possam viver e experimentar a graça que nós experimentamos cotidianamente. E para terminar, nós não poderíamos deixar de dar uma palavra para os nossos avós, esses que têm tanta sabedoria a partilhar. O próprio Jesus diz, no finalzinho do Evangelho de hoje, que o homem tira coisas novas e velhas do baú da sua vida. Uma pessoa que durante toda a sua vida buscou viver o projeto do reino de Deus, tem coisas novas e coisas velhas a partilhar com os seus filhos, com os seus netos. Por isso, queridos e queridas, nós que somos mais jovens, vamos dar tempo aos nossos avós para escutarmos a sabedoria que eles adquiriram ao longo da vida. Sabedoria que muitos deles não adquiriram na sala de aula, mas adquiriram pela fé e pela vivência humana intensa nas suas relações familiares. Vamos nos permitir, talvez nessa semana, se nós não podemos estar juntos, visitar por causa da pandemia, até para preservar a saúde e a vida dos nossos avós, que a gente possa ligar para eles, que a gente possa fazer uma chamada de vídeo e escutar, pedir, vó, conta um pouquinho da tua história. Como é que era na tua época quando tu estava com a idade que eu estou agora? E vamos permitir que a sabedoria, que é um dom, uma graça de Deus, possa ser transmitido também para nós. Então, queridos vovôs e vovós, parabéns para vocês. Felicidades pelo dia dos vovôs e das vovós. E que vocês não sejam lembrados somente hoje, mas sejam lembrados todos os dias. Que os filhos e que os netos possam ter sempre vocês em suas orações.